quando é considerado manobra de vampirismo e o desencadeio que ocorre nessa trilha, isso diz de impacto conjunto de dois espíritos que se acumpliciou reciprocamente em algum delito gravame. E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, vai dizer no capítulo Vampirismo Espiritual que existe uma condição no reino inferior de parasitismo, onde pode haver aquele que é ectoparasita, o endoparasita, o parasita do parasita, e aquele que tem ciclo diferenciado até chegar e se instalar na fase adulta. Importa considerar que isso leva à adaptação e alteração de órgão desse parasita. Daí, quando existe um ser que está no meu intestino e que bebe o que chega ali na forma líquida pela ação do suco digestivo, ele acaba que tem uma atrofia do seu próprio tubo digestivo por assimilar nutriente que está de pronto à disposição ali naquele tubo que digere. E se é um que se alimenta de sangue, acaba tendo uma assimilação lenta e hipertrofia a sua bolsa intestinal para receber esse suco sanguíneo, que vai de forma passo a passo, em lentidão, fazendo a sua assimilação. Por isso que isso vai ter um impacto no hospedeiro, que tem aí embaraçamento de ação, interceptação de glândula, uma substância que leva a uma exaltação de temperatura na manobra infecciosa via ação lesiva, onde há um traumatismo da área devido à exploração agressiva, violenta, injuntiva que se estabelece. Por isso que, quando se considera obsessão e vampirismo, é uma manobra complexa
que raia um comprometimento, um estrago que é feito entre encarnado e desencarnado, de parte a parte, e que tem uma similitude com o que acontece na ação parasita hospedeiro. Quando se considera o caranguejo que é invadido por uma parasita, ele acaba que continua a se alimentar, deixa de ter função paralela de troca de parte do corpo, de ajustamento, para atender aquele parasita que está ali. Isso mostra que o hospedeiro ele pode, por sua parte, ser conivente na sua reação àquilo. E, no caso de um espírito encarnado, desencarnado, isso passa pelo grito da consciência. Porque aí vai entrar uma simbiose agressiva, exploradora, e vai passar pela uso que fiz da liberdade e responsabilidade advinda disso. Então, existiu uma rebelação contra a sagrada, a divina convocação da caridade, da elevação. E isso fez com que aquele que desencarnasse voltasse, ficasse no meio do encarnado para aferir riqueza, espreitando empreitada de vindita, delinquência. Quando isso passou por alguma brutalidade, encoberta ou manifesta, uma gratuidade disfarçada, de assédio, de vingança, onde aquele que veio a desencarnar, volta, vê a enormidade, o abismo da falta do outro, e ao invés de dar o perdão para quebrar na raiz aquele feixe, inicia e empenha em vingança, vindita, sórdida, atroz, retribuindo mão por mão, golpe por golpe. E aqui entra a dificuldade que eu tenha de resolver o meu sacrifício, a minha luta e o meu serviço nesse sentido. Por isso que, se eu tenho degredo voluntário, aquilo que eu precisaria realizar comigo, acaba que eu vou alegar uma incapacidade, uma inabilitação para fazer isso.
Isso me leva ao ócio, à acomodação, à inermidade, à preguiça, ao mau humor, a me tornar gozadora. E aí se entra na faixa de acusar Deus, não aceitar e no caminho contrário da resiliência, que auxiliaria. E acaba que isso faz com que brade que, se nem Deus pode lidar com as alterações e deformidades da criatura, e que isso beira o humano pelo humano mesmo, que muito menos eu poderia. E isso, de certa forma, é essa renúncia desditosa, essa fuga deliberada. E aí entra a dificuldade que se estabelece, porque se eu desencarno com um ódio em relação a alguém, eu posso repetir essa vibração tanta vez que eu vou atrofiando meu mecanismo de manifestação. E chega um momento que eu perco, me torno um ovoide e me instalo no interior da vítima, daquele ao qual pretendo afligir. E aí passa até o meu desejo de, em me atrofiando, viabilizar uma vindita melhorada. Porque na condição de um ovoide, a defesa do outro diminui. A possibilidade dele me localizar e me expulsar fragiliza. E aí beira a alucinação que o ódio é capaz de prevalecer. Por isso que vai adentrar o desatrelo à inflexão fluídica. Porque daí o desencarnado, ele vai me incitar, me estimular com tela monstruosa, assustadora, terrífica. Com isso, eu vivo um colapso, arrasadora loucura, alucinação. E, conforme essa imobilização, vai fazendo com que o desencarnado não se sinta capaz de se afastar de mim. Haja visto que ele está com essa teia de a resolver comigo. Pode acontecer também de haver uma sugação de fluido do encarnado pelo desencarnado. E pode haver aquele que vai liberar fluido eletromagnético, porque ele consegue uma manobra usando a glutinina simpatina, substância psíquica, que tem a capacidade de alterar o rumo do meu pensamento.
E com isso, acontece uma excitação grey, quando o desencarnado está contrafeito naquilo que ele deseja, e passa por um processo de inibição de um coração, de um fígado, do cérebro, da pele. Nessa teia intricada, difícil do vampirismo, além do desatrelo que meu perispírito recebe, isso vai gerar em mim um tiroteio, uma guerra nervosa, de emoção, e o pânico, o medo. Às vezes a pessoa relata a síndrome do pânico, que pode estar ligado a um movimento que ela vive nesse sentido. Pode ter a sua gênese numa substância que não é produzida, pode estar ligado a um momento que se vive, mas pode estar relacionado a uma ação fluídica que ela recebe de um desencarnado. E aí entra a questão dessa ideia fixa, onde vai acontecer uma onda psíquica em contínuo, movimentada, motivada pela eco da consciência, que não fala, grita. E a Saculina Carcini, que foi ora comentado em referente ao caranguejo, acaba que retrata quando eu estou compliciada de alguma forma com aquela ação nefasta e me acomodo. Ao invés de reagir com uma energia contrária àquela que recebo, que a única força capaz de expelir uma ação nefanda é uma ação bonançosa. Mas, ao invés disso, eu recuo e acomodo. Passa pela minha vontade enfraquecida. Aí entra a vibração, o clima da simbiose enferma, onde a minha força psíquica, mental é respirada, absorvida. E isso vai, de acordo com o atenuante e agravante da situação, quando eu desencarno, eu continuo esse rolo no umbral. Até que existe uma intervenção do agente atento, vigilante, bonômio, que prepara aquele que mereça tal recurso para voltar para o proscênio terrestre. E aí vai acontecer a questão da mulher escolhida, porque ela vai receber o assédio da situação, e é alguém que está enleada nessa trama de destino. E se for uma legião ali de adversário daquele que foi merecido reencarnar antes, quem ficou lá pode tentar atingir esse reencarnante alcançando quem está próximo, numa ação
e munição fluídica. Com isso, vai ter uma repercussão violenta no ambiente onde esse reencarnante está, que pede o concurso do passe, da água fluidificada, do evangelho no lar diário. Porque pela dificuldade que eu vivo, pelo teor da minha luta, da minha aflição, eu consigo ter uma noção de onde eu me enlamei. Da extensão, da gramatura da minha queda. Por isso que é uma situação sem veredito final. Eu posso apelar, posso ir em busca do meu soerguimento moral pela aplicação viva do edificante, do bem. E aqui é importante abrir o parênteses de que não adianta rezar, falar, desejar. É preciso que isso se traduza na minha ação concreta. Porque quando eu quebro, esfacelo voluntariamente numa vontade soerguida a minha emoção inferior, a minha sombra, isso opera uma repercussão no meu obsessor, no meu adversário. E sinergiza uma gama de positivo, de auxílio, que forma um feixe magnético, que em se repete num circuito infatigável, descontínua e sem solução de continuidade de ondulação, porque a minha raiz moral soergue numa base nova, melhorada, sublimada. Por isso que não é algo que é colocado diante de mim sem apelativa, sem janela de saída. Não precisa aguardar uma próxima oportunidade em que vou estar aqui, chuveirada de sofrimento, lágrima, prisão do mal resolvido, expiação, pavor, infortúnio, para resolver minha situação com o meu inimigo do pregresso. Porque através do auxílio, do devotamento ao outro, da simplicidade, da humildade e do burilamento moral, é possível elevar minha prece, valorizar, ratificar minha fala. E isso auxilia o outro a edificar, a agir corretamente. Mesmo porque eu sou responsável pelo que a minha atitude, a minha palavra, a minha ideia desperta no outro.
Em Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer, no capítulo 15, Saúde, que quando eu me chafurdo na lama, isso leva a um estado de alteração e de perturbação que sinergiza não só a energia desvairada, deslocada, minha, como a onda, a vibração de quem associa o sentimento daquele predicado por mim. Isso repercute, impacta o meu centro de manifestação, instrumentação. Que leva a desajuste e lesão. Então, aí entra a perversidade, o pânico, o desespero, a intemperança, o ódio, a ira, a ignorância, que gera área mórbida, como zona do cosmo, que dificulta minha reativa de defesa e viabiliza um campo fermentado e nutritivo para a patogenia, que vai ter como alvo de choque minha víscera menos habilitada à resistência à ação combativa. Isso derrama sobre o córtex cefálico e é um multímodo de estado enfermiço, no domínio visível, na emoção mais sutil, e ao passar por esse tumultuamento nervoso, alcança a área menos habilitada. E o despreparo para o sacrifício, o esforço próprio, isso dificulta, porque se eu relaxo diante de uma disciplina, de um hábito, numa alimentação, num sono, num pensamento positivo, isso dificulta, porque leva, constrange a árduo, pesado tributo de dor, de alteração. E com isso, aquele micro-organismo que se acomoda, ele acaba que vai me fazer recolher de volta a situação anômala, como a depressão, que impacta a mitose, que é aquele processo de divisão celular em que uma célula origina duas igual a ela, que está na gênese do crescimento, da regeneração de tecido. Quando eu me deixo levar pela angústia, pela tristeza, pela penúria, depressão, isso tem a sua correspondente no desatrelo, desagregação da mitose. E aí está a gênese de tumor variado.
E o meu sentimento, a minha disposição interior vai originar uma alteração doentia, caso eu não cuide dessa nascente. Porque o reflexo daquilo que é inferior em mim acaba que é algo arremessado contra mim, que tumultua a minha situação ao passar por parte, leva ao se derramar, despejar no córtex do encéfalo a alteração e alucinação, que, como foi falado, passa desse medo, defesa, um olhar vulgo, há uma loucura evidente, manifesta. Onde eu sou tiroteada por alguém que enleia com o meu modo de agir. E mesmo que no baralho, no jogo do superficial eu esteja bem, eu vou ser arremessada para deplorável situação, fenômeno de alteração, alienação mental, a diversos matizes da obsessão, que vai se instalar. Por isso que a emoção nobre, ela esboça, coaduna um pensamento reto, quebra esse jogo exterior e consegue fazer por mim a recomposição do meu desarmonia, desequilíbrio. Que levou a essa interferência no meu aparato orgânico e adentrou meu psicossomático com desvario, obnubilação, tumulto, perturbação. E esse tipo de alteração, ele raia situação que, inclusive, pode levar aquele que é vítima dessa ação imediata, porque de alguma forma está enredado naquilo, a fenômeno de se voltar contra si mesmo, com o seu consequente. Quando se fala de alteração desde sangue, tireoide, defesa, coração, delinquenciamento do excesso, que tem a ver com algo que eu vou colher a partir do que tiver plantado. Por isso que a busca da vibração nobre, da prece, do passe, o passe à distância, o evangelho no lar diário, isso vai me fortalecendo. Porque ao soerguer minha vontade, eu preciso fazer isso virar atitude, no detalhe.
do meu diário.